Se todos nós tivéssemos a disposição que o diabo tem para atrapalhar a vida dos outros, para destruir, nós jamais sairemos do foco, jamais sairemos do caminho. Porque um defeito que ele não tem é o defeito de ser preguiçoso. Ele não tem preguiça. Ele trabalha 24 horas para destruir, para desviar a nossa atenção, para tomar a nossa salvação, tomar a nossa coroa. Aleluia. Mas alguém disse, mas está escrito que se creres em Jesus será salvo. É verdade. É verdade. Mas a fé que o Senhor exige de nós, irmãos, é uma fé que nos leva a nos movimentar. É uma fé que vai nos levar a ter atitude. Tiago disse que a fé sem obras é uma fé morta. Não adianta eu dizer, eu tenho fé, eu creio. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar isso, pessoas que nem professam nenhuma religião, que não congregam, que não confessam a Deus, eles se expressam da seguinte maneira: eu tenho muita fé. Mas que fé é essa? Que fé é essa que a pessoa continua vivendo a mesma vida, continua andando os mesmos caminhos, praticando as mesmas coisas, desagradando a Deus com suas atitudes? Que fé é essa? A fé que salva, a fé salvífica, é aquela que nos leva a abandonar o pecado, a desistir do caminho mau e passar a seguir a Cristo. Ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fé que leva à salvação, a fé salvífica, é a fé que nos conduz a seguir os passos de Jesus, a praticar as coisas que Jesus praticava, a obedecer a palavra de Deus, a andar na luz, a renunciar ao pecado, a desistir de todo tipo de atitude, de práticas que desagradam a Deus. Essa é a fé que Deus exige de nós. Essa é a fé que salva. E quando nós praticamos essa fé, irmãos, nós, na verdade, nós praticamos violência contra a nossa própria carne, porque está escrito que a nossa carne vai militar contra o nosso espírito. A palavra militar significa lutar. Constantemente a nossa luta é contra a nossa própria carne. O nosso maior inimigo é a nossa própria carne. Se nós quisermos conhecer o nosso maior inimigo, não precisa ir muito longe. É só nós chegarmos diante de um espelho, olhar para ele, e nós vamos contemplar o nosso maior inimigo dentro do espelho. E o nosso maior inimigo é o nosso próprio ego. Então existe uma luta constante. E esse velho homem que ainda está em nós, porque enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, este velho homem, ele estará dentro de nós, mas ele precisa ser subjugado. Os desejos da carne não podem aflorar, apesar de querer o tempo todo aflorar e vencer o nosso homem espiritual. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo o velho homem, mas segundo o Espírito. A salvação é para aquele que não anda mais segundo a carne. A salvação é para aquele que anda segundo o Espírito. Ele já não obedece mais os desejos da carne. A carne está subjugada, o velho homem está subjugado. Toda vez que o velho homem quiser aflorar, quiser manifestar, nós temos que manter debaixo do jugo do Espírito. Aleluia. E é isso que Jesus estava dizendo. Nós estamos diante de uma promessa extraordinária. E Cristo disse em João capítulo 14, quando ele diz: não turbeis o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nós temos uma promessa do Filho de Deus. Nós temos uma promessa, nós estamos debaixo da promessa.